Gente, eu queria trazer uma palavra para vocês, rapidinha, vou tentar ser breve. E a palavra se encontra em Gênesis 1. E antes de falar sobre a palavra, eu queria dizer para vocês que vocês não são bons, vocês são muito bons. E agora, abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Gênesis 1, e a gente vai ler. Do verso 3 em diante. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. 13. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E o 20. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Disse Deus também, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Vamos parar no 25 para a gente conversar um pouquinho. Até o versículo 25, do 3 ao 25, o Senhor dá ordens para que as coisas se ajuntem, para que as coisas existam, para que as coisas venham, para que as coisas sejam feitas. Deus dá ordem e vê que tudo é bom. Até o versículo 25, Deus não para dar atenção e fazer as coisas e fazer algo, como eu posso dizer, fazer algo com mais atenção, com mais amor. Não que o que ele fez, ele não dedicou atenção e amor, mas até agora ele chama as coisas à existência, como se as coisas já existissem, como se fossem só coisas. Ele chama animais, ele chama a luz, ele chama o dia, a noite, ele dá ordens. E disse que isso era bom. Chega no versículo 26, algo extraordinário acontece. E eu quero que você grave muito bem esse versículo, pois pode mudar e vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha quando eu li. E todo mundo já ouviu falar nesse versículo, até pessoas que não estão na igreja ou que se afastaram da igreja. É um versículo, se não o mais comum da Bíblia, depois de João 3,16, que diz assim, Gênesis 1, 26.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. O que eu quero dizer para você é que Deus não deu uma ordem para que você e eu fôssemos feitos. Deus não simplesmente, ele poderia simplesmente dar uma ordem para que o homem fosse feito e o homem seria feito, mas não. Aqui Deus conversa, Deus pensa. E quando ele conversa, que diz que ele, no 26 fala assim, diz também: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ele não estava falando só dele, ele estava falando com mais alguém. E eu imagino que ele esteja falando com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três conversando em como eles iam fazer o homem, em como eles iam nos formar, o que eles fariam conosco. E Deus decide que vai fazer o homem à imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós não somos uma ordem de Deus do céu para a terra. Nós não fomos apenas mais uma ordem como do versículo 3 ao versículo 25. Deus gastou tempo, Deus gastou amor, Deus gastou as mãos dele e a imagem e semelhança dele na minha e na sua vida. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele, em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, ele libera sobre a nossa vida o domínio sobre todas as coisas da terra. Você tem autoridade, você é a imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus e você tem autoridade sobre tudo na sua vida, sobre tudo nessa terra. Tome posse da autoridade que Deus te dá. E além do mais, lembra que no começo do vídeo eu disse pra você que você não era bom, que você era muito bom? Do versículo 3 ao versículo 25, Deus diz que tudo que ele faz é bom. E chega no versículo 31, que por sinal é o último versículo do capítulo 1, Deus diz, a Bíblia diz: viu Deus tudo o que fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Depois que Deus criou o homem, ele viu que tudo era muito bom. Então nós não somos bons, nós somos muito bons. Nós temos domínio sobre as coisas que Deus coloca na nossa vida. Nada que aparece na sua vida vai ser maior do que você. Nada vai ser maior do que o seu Deus. Você tem domínio sobre tudo que você passa, sobre todas as coisas dessa terra. Receba e aceite o domínio que Deus tem te dado. Grande é o Deus da sua vida. Você é imagem e semelhança dele. Então tome posse de quem você é hoje e não deixe que isso passe na sua vida. Você é muito bom. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.